Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate por 1-1 entre Flamengo e Palmeiras. Um jogo que foi extremamente esperado porque, na minha opinião, se trata das duas melhores equipes do Brasil atualmente. Então era uma partida que tinha bastante valor, especialmente porque se houvesse um vitorioso, esse vitorioso poderia estar encostando no Botafogo e poderia estar brigando seriamente pelo título. O Palmeiras, ele pelo fato de estar jogando em casa, ele começa muito bem, ele começa muito em cima do Flamengo. Então eu vi o Palmeiras com bastante intensidade dentro do jogo. E fazia tempo que eu não vi o Palmeiras com tanta intensidade. Realmente eu gostei bastante do primeiro tempo. Eu quero destacar um jogador especial, que foi o Mike. Para mim, o Mike, ele foi o melhor jogador do primeiro tempo. Todas as jogadas que levavam algum perigo pelo lado do Palmeiras passavam pelo Mike, e foi assim no primeiro gol. O Mike cruza, o Rony cabeceia, o goleiro do Flamengo faz uma grande defesa, mas na sobra o Dudu vai lá e marca o primeiro gol. Um gol extremamente justo para o que vinha sendo o jogo até aquele momento, porque o Palmeiras estava dominando todas as ações. O Flamengo até aquele momento não tinha ameaçado o gol do Palmeiras, então o gol mais do que justo. Mesmo após o gol no primeiro tempo, o Palmeiras continuou em cima do Flamengo, continuou tendo maior nível de posse de bola e continuou dominando as ações. Que eu me lembre de jogada do Flamengo realmente foi só no finalzinho, duas finalizações com Cebolinha que levaram perigo. Inclusive, a primeira delas, ele acaba errando, acaba chutando a bola para cima, numa bola que ele estava cara a cara com o Everton. Então, nisso, o primeiro tempo, o Palmeiras foi, na minha opinião, praticamente irrepreensível, foi muito bem, não tenho o que falar. Porém, no segundo tempo, o São Paulo percebe que o Palmeiras está tendo esse domínio do meio do campo e acaba colocando o Everton Ribeiro, que, na minha visão, foi uma substituição que mudou toda a história da partida, porque o Flamengo começa a ganhar mais o meio campo e o Everton Ribeiro ele entra muito bem, ele acaba entrando muito bem dentro da partida. Então, o Gerson, que também fazia aquele meio campo, acaba ficando mais liberado e acaba tomando liberdade de ir mais ao ataque. Então, o Flamengo começa, a partir desse momento, a ter mais posse de bola e a dominar as ações. Ações essa que até o primeiro tempo estava sendo totalmente dominada pelo Palmeiras. Eu vi um certo momento que o Flamengo chegou a ter 57% de posse de bola durante o segundo tempo. Então, só isso aí já dá uma prova de que ele começa a dominar o meio campo. Então, outra substituição que o São Paulo fez, que na minha opinião fez muito bem ao Flamengo, foi a entrada do Arrascaeta, porque aí ele fortalece ainda mais o meio-campo e tem muito mais alternativas de jogada. E é justamente nisso que o Flamengo consegue o empate. Num jogo que o Palmeiras teve alguns contra-ataques, até poderia ter acabado com o jogo num desses contra-ataques, onde o Piquerez acaba chutando uma bola para cima, porém não conseguiu. E nisso o Flamengo consegue o empate com o Arrascaeta numa jogada que ele faz o gol de cabeça, e o jogo acaba ficando bem difícil para o Palmeiras, porque a partir daí o Palmeiras tem que buscar o resultado, tem que buscar esse segundo gol, porque senão ele fica atrás do Flamengo, e ele vai atrás do resultado. O Palmeiras até consegue fazer um gol com o Murilo, porém o impedimento é marcado e confirmado pelo VAR. Então acaba que o jogo realmente termina empatado em 1-1, um resultado que, na minha opinião, acaba sendo ruim para os dois, porém melhor para o Flamengo por se tratar de um jogo fora de casa. Então, quem realmente gostou desse resultado foram Botafogo e Grêmio, que amanhã se enfrentam. E caso o Botafogo vença, o Botafogo abre uma distância enorme. O Botafogo que vem numa transição, né, ele acabou de contratar um novo treinador, e se realmente ele consegue essa vitória amanhã contra o Grêmio, fica seriamente candidato ao título. Eu diria que fica favoritíssimo ao título. Apesar de eu achar que o Botafogo não tem esse elenco todo, mas se ele abrir uma distância tão grande quanto essa, mesmo não tendo esse elenco todo, ele pode se dar ao luxo de perder algumas partidas e mesmo assim continuar na frente. Então, se o Botafogo ganha amanhã, eu vejo o campeonato como bem difícil para as outras equipes. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo e como você projeta o futuro do Campeonato Brasileiro de 2023? Conta para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.